Marítimo na TSF, boa tarde. Hoje vamos falar de handball e do Madeira SAD. É meu convidado o professor Paulo Fidalgo, treinador do Madeira SAD. A equipa do Madeira SAD está igual ao restante mundo desportivo, ou seja, professor, está tudo parado. Eu não gosto muito da palavra do tudo parado, porque nós, homens do desporto, temos, quando paramos de competir dentro do campo, temos sempre uma característica de trabalharmos muito fora do campo, não é? Nomeadamente os agentes, os treinadores, os dirigentes, e sinceramente tento sempre, desde o dia 14 de março, independentemente de não termos o treino em si no pavilhão e a competição regular, tento sempre, todos os dias, ou praticamente todos os dias, trabalhar na minha modalidade, no handball, no desporto, investigando, estudando. Obviamente que passado mais de mês, quase um mês e meio, sentimos muita falta do treino e processo de treino, que é, ao fim e ao cabo, a nossa essência e o nosso culminar de todo o nosso trabalho, que é aquilo que acontece dentro das quatro linhas. Professor, que impactos é que esta paragem vai ter no handball nacional e no desporto em particular? Essa pergunta, desde logo, no momento em que nós vivemos, será sempre uma incógnita. Seria demagogia de minha parte estar aqui a utilizar um pouco os clichês do vai ficar tudo bem e vamos ultrapassar isto mais fortes. Eu creio que o meu pragmatismo de vida não coaduna muito bem com esse tipo de clichê. No entanto, eu acho que o nosso recomeçar, obviamente, que será longe do que era há um mês e meio atrás. Não é? Portanto, o desporto vai ter que, obviamente, sofrer um processo de readaptação ao momento e, sinceramente, posso imaginar um prognóstico, mas nunca passará disso e pode ser diferenciado dia após dia. Creio que, modalidade a modalidade, vai haver alterações. Claro que todo o desporto circula muito à volta do futebol e do mundo do futebol. Todos nós sabemos a influência que o mundo do futebol tem no desporto nacional e depois nas modalidades. Por isso, eu creio que o mundo do futebol possivelmente irá ditar depois também uma série de consequências positivas ou negativas para o resto das modalidades. Mas estamos a falar de sobras do mundo do futebol, aquilo que ficar, a fatia mais pequena será para dividir pelas modalidades? Não, eu não falaria tanto nesse contexto. Eu até mais no contexto social, porque, repare, Sarélio, neste momento a grande dúvida do paradigma desportivo é quando irá recomeçar a Liga de Futebol. E eu creio que o desporto rei, não é? Que o é, será sempre aqui um barómetro, uma balança. Não tenho dúvidas nenhumas que nenhuma outra modalidade das coletivas, daquelas mais, digamos assim, interventivas no panorama desportivo nacional, nenhuma delas terá a ousadia de recomeçar antes do futebol. Isso eu falo mais do que o barómetro económico, não é? Falo mais no barómetro até social, por isso quando me perguntam o que é que irá acontecer, eu creio que o mundo do futebol será, digamos assim, o primeiro guião. Não é? Há muitas dúvidas e depois juntando a isto o lado da saúde, onde de facto devemos continuar a ter enormes precauções, juntar a isto que é como é que será feito o recomeçar. Como é que será feito? Se calhar há modalidades que poderão ter um recomeçar um pouco mais desanuviado. Há outras modalidades que poderão ter um recomeçar mais difícil. Por exemplo, ontem eu vi um documentário do ténis entre o Nadal e o Roger Federer. E o Nadal dizia assim, nós no ténis, se calhar,
até podemos jogar, porque cada um está no lado da rede oposto, não há contacto. Se calhar não consigo, ele dizia, não consigo perceber porque é que o ténis está parado. Portanto, obviamente, se compararmos com o futebol, com o handball, com o basquetebol, por exemplo, veremos diferenças. Professor, mas eu vou entrar aqui noutro caminho, que é o caminho financeiro. O futebol também vai ditar aqui as regras do jogo. Haverá sobras para as outras modalidades? As modalidades também vão sentir esta dificuldade na área financeira? Eu creio que as consequências serão para todos, não é? Desde o ponto de vista social, ao ponto de vista de toda a envolvência social, e depois o desporto fará parte, como faz, da nossa sociedade, fará parte dessa consequência. E obviamente que vai haver e teremos que estar preparados para os reajustes, para uma nova ligação financeira, nomeadamente no caso do Madraçado, não é? Eu quero acreditar, há dois vetores que para mim no Madraçado são muito importantes. O primeiro, desde logo, é a presença do nosso Presidente Carlos Pereira, que com a sua força que lhe é reconhecida na luta pelo desporto, e tem sido um grande exemplo do trabalho que ele tem feito no Madeira Handball SAD. Eu creio que, a nível da nossa liderança, nós estamos bem preparados para ultrapassar esta fase, e eu acredito muito na força do nosso Presidente, no sentido de manter o Madeira SAD num bom regime e numa continuidade de trabalho. E depois o outro vetor é que realmente o projeto, nomeadamente do Madeira Handball SAD, é um projeto que ao longo dos anos tem sido um projeto de excelência da sociedade, na região autónoma da Madeira, e eu quero acreditar que vai haver um esforço político e governativo para manter esta chama destes projetos, porque nós temos que agarrar o desporto, não o deixar quebrar, não o deixar cair. Para isso precisamos desta dinâmica, e quero acreditar que os nossos governantes irão estar atentos para que este suporte que estão a dar à crise social seja acompanhado também com suporte para a crise desportiva, porque o desporto faz falta à nossa sociedade. Professor, numa parte, nasceu em Moçambique, nasceu em 75, veio para Portugal, terra dos seus pais. É no norte de Portugal, precisamente, que há a maior incidência do coronavírus, nomeadamente nas zonas onde tem familiares, Guimarães, Porto, Braga. Como é que vê esta força deste vírus no norte do nosso país? Olha, vou-lhe contar, há dias, falando com a minha mãe e com o meu irmão, até me incomodou um bocadinho esta nova forma de viver. Portanto, a minha mãe passou a Páscoa sozinha, e eu liguei-lhe, como ligo praticamente todos os dias, agora mais do que nunca, e ela contava-me que estava a fazer o seu almoço de Páscoa, e que o meu irmão ia buscar a comida, porque o meu irmão mora numa casa ao lado da minha mãe, e que o meu irmão não iria almoçar com a minha mãe, porque já não estava com ela há muitas semanas, há muitos dias, e que a minha mãe ia pôr uma panela com a comida do lado de fora da porta, e ele chegava à porta e recolhia a comida e ia para casa. E aquilo impressionou-me um bocadinho, esta nova forma de viver, desde logo da minha mãe passar a Páscoa sozinha, desde logo o meu irmão, que mora ao lado, precisamente ao lado, estamos a falar de metros, Sr. Hélio, ir buscar a comida dele, o almoço de Páscoa, do lado de fora da porta, para não haver contactos, para não haver perigos de transmissão. Também a minha mãe faz parte daquele grupo de séniores que temos que ter um pouco mais de cuidado. E obviamente que esta transformação faz com que todos quase nos belisquemos dia após dia e pensamos se não estamos aqui em algum filme, em algum sonho, porque isto de facto, contado há um ano atrás, há meio ano atrás, seria qualquer coisa parecida como um best-seller
ou um filme de Hollywood consagrado com uma série de Oscars. Portanto, é realmente impressionante esta nova forma de viver e preocupa-me, obviamente que me preocupa, a catástrofe, entre aspas, que se passa ali um pouco na Zona Norte e a nova forma de viver. Felizmente, na região autónoma da Madeira, nós de facto estamos com um regime mais suave. Tivemos este caso agora de Câmara de Lobos, onde as pessoas também atuaram de uma forma célere e parece-me que nos últimos dias está tudo mais calmo. Professor, todos nós conhecemos as pessoas do Norte de Portugal e o professor Fidalgo continua com essa pronúncia do Norte. O povo do Norte é muito caloroso, abraços a toda hora. Depois disto, depois de toda esta loucura passar, todo o ser humano vai ser mais amigo, vai se tolerar mais? Deixe-me só acrescentar, Sr. Álvaro, que eu já tenho tantos anos, praticamente tantos anos na região autónoma da Madeira como tive no Norte. Portanto, a minha esposa nasceu no Porto da Cruz, Sr. Álvaro. Portanto, cuidado com as minhas influências à região, que praticamente já suplantam as do Norte. E a minha filha, eu fico muito feliz por isso, todos os dias já faz-me questão de me relembrar o sotaque dela e o timbre dela, de uma criança que nasceu na região autónoma da Madeira, com muito orgulho de minha parte. E dizer-lhe que eu creio que nestas grandes revoluções da sociedade, neste caso foi mais uma revolução determinada pela saúde, mas eu quero crer que por norma, estas revoluções produzem diferenças na sociedade e na mentalidade de viver. Não lhe vou mentir. Eu acho que pode acontecer um pouco das duas facetas do ser humano. Iremos ter casos de pessoas que irão estar certamente renovadas para a vida e que irão encarar a sua forma de viver diferente, mas também, infelizmente, devo-lhe transmitir que eu acredito que haverá pessoas que irão ter outras condições mais nefastas e da sua própria personalidade. Infelizmente, estes momentos não são característicos de uma melhoria da sociedade de uma forma geral. Acho que vamos ter um pouco de tudo e cada ser humano irá interpretar esta crise à sua maneira. Professor Fidalgo, o que é que a Federação tem dito em relação a esta paragem? Há algum feedback do organismo federativo? A Federação, e abordando um pouco a questão da nossa direção da Federação, que são pessoas que eu, felizmente, também conheço e identifico-as como dirigentes de altíssima qualidade e pessoas que têm feito ao longo dos últimos anos um trabalho muito, muito positivo no handball e não só pelos resultados que a seleção tem obtido, mas também na sua base do handball. As seleções, só para ter uma ideia, eu não sei se está, mas, por exemplo, a Seleção Nacional de Sub-19 e a Seleção Nacional de Sub-21, ambas são quartas classificadas do Campeonato do Mundo nos últimos 2 anos. Portanto, há aqui um trabalho extremamente produtivo por parte da nossa Federação. Os próprios clubes também estão bem envolvidos neste processo. Temos tido várias equipas, e o Madeira SAD é um exemplo disso, a produzir excelentes resultados a nível europeu, a nível internacional. Isto para lhe dizer o que é? Esta nova fase, obviamente que é uma novidade para todos eles, não é? Eu creio que a Federação tem sido muito ponderada nas suas medidas. Inicialmente interrompeu a competição, depois, digamos que suspendeu a competição por uma data indeterminada, e agora está a avaliar, está a consultar os clubes, está também ela, na minha opinião, por isso é que há um bocado falei também com o Sr. Helder, nesta influência que tem no mundo também do futebol, também ela está a avaliar tudo o que vai acontecendo nas diversas modalidades, tem como barómetro a Federação de Handball Europeia e internacional, que se chama, digamos que é a UEFA do futebol, que é a EHF, European Handball Federation, e está certamente a avaliar calmamente
todos os passos. Os clubes parecem todos eles com muito mais tendência para que a prova termine. Neste momento, de facto, não existem grandes condições para o reativar, mas a realidade é que ainda ontem, por exemplo, saiu uma notícia no jornal e parece-me credível do Sporting não concordar por exemplo, com o término do campeonato e existe, e creio que também vai existir, algumas dúvidas da justiça ou não justiça daquilo que poderá acontecer, mas acima de tudo confio nos órgãos federativos e também no bom senso dos clubes para chegar a um bom porto. Professor, os jogadores do Madeira SAD, como naturalmente acontece com os outros clubes, estão a treinar em casa, à distância, mas sempre no treino, também com cuidados com a alimentação, certo? Sim, nossa equipe técnica, eu, o Afonso Franco, o Sorigino, na parte também médica, nós, imediatamente após o término ou melhor, a suspensão das atividades desportivas de campo, encaminhamos para os atletas um conjunto de exercícios e, além disso, de recomendações também para podermos enfrentar esta pandemia e periodicamente o Afonso Franco faz um controlo dessas informações, eu próprio comunico pontualmente com os atletas, eu próprio também posso lhe dizer que também já por uma outra vez, eu próprio já fui realizar alguns exercícios com atletas, mas isolado, não é? Com apenas um atleta e até aproveito e conversamos um bocadinho, tudo no regime de muita segurança. E tentamos de uma forma possível, não é? Ir tendo o nosso corpo, e muito importante ser algo que é a parte mental, porque acho que o desafio, acima de tudo, neste momento, é a estrutura mental estar preparada para o dia-a-dia e para nos podermos fortalecer, porque é impossível ter um corpo saudável se não tivermos uma mente saudável. E neste momento nós temos que procurar ter uma mente saudável. E como é que um treinador de alta competição, como o professor Fidalgo, prepara um atleta para a mente, para ter uma mente saudável? Olha, valorizar o próprio dia em si. Acho que devemos fugir de situações negativas, daquilo que não vale a pena estarmos a acordar de manhã e pensar no que não temos. Não é? Devemos sim desafiarmos a nós próprios, acrescentar ao nosso dia valorização positiva. E naquele espaço em que acordamos até ao espaço em que voltamos a adormecer, se calhar procurar nesse dia construir algo mais no nosso ser humano, na nossa essência. E atenção, eu acrescento isto, obviamente, aos atletas da alta competição, os exercícios que eles têm que realizar para se manterem o mais fit possível. Mas depois, há várias coisas que eu posso dar exemplo da minha parte. Ajudo imenso a minha filha na escola virtual. Para mim é um desafio, olha, ando a aprender coisas novas da 4ª classe, por exemplo, que já me tinha esquecido. Tem tido dificuldades a ensinar à sua filha? Parece que o modelo de estudo é diferente. É diferente. Eu posso lhe fazer já uma pergunta e ela pode ficar mal. Cuidado. Pois, exatamente. Não me atrevo. Consegue fazer a escala dos litros, decilitros, centilitros e mililitros? Pois, isso é o 4º ano. Estamos a falar de reduções. Pois, até consigo me desenrascar nas reduções. Consigo. Mas há outros exercícios que reconheço que estão diferentes e é difícil. Mas, por exemplo, olha, eu sou um fã de lavar a louça, por exemplo. Eu gosto muito de lavar a louça, gosto de arrumar a cozinha à minha esposa e parecendo que não, eu acho que a nossa valorização diária pode passar por processos simples, onde nós podemos evoluir e crescer como ser humanos neste momento. Não é fácil, Sarelda, mas é importante que trabalhemos a nossa mente para construirmos algo quando até ao reativar do nosso dia-a-dia.
Sim, senhor. Sr. Professor, foi uma honra ter falado consigo. De resto, é sempre um prazer falar com o treinador Paulo Fidalgo. Traz sempre coisas boas ao Marítimo na TSF. Uma última mensagem para os nossos ouvintes. Ao fim e ao cabo, aquilo que eu tenho ouvido muito, um obrigado a toda a comunidade da região autónoma da Madeira, desportiva e não desportiva, porque de facto a nossa ilha tem sido um exemplo. Não é por acaso que somos a região do país que menos casos tem e com a desvantagem, neste caso, termos um aeroporto muito coladinho ao nosso dia-a-dia, como a distância do Funchal ao aeroporto, por exemplo, e o que se tornou um desafio, e a comunidade madeirense tem, de facto, sido ímpar, e dar os parabéns a toda a comunidade, e continuemos nesta nossa caminhada, fortes, unidos, e que a região, um bocado ao lema daquele que o nosso presidente criou há uns anos para o Madeira SAD, que foi um clube, uma cidade, criar este lema de união, em que todos nós na região autónoma da Madeira estamos unidos para o construir, o renascer e fugir à diferença, fugir à desunião, estarmos unidos para que a nossa região saia ainda mais forte, porque vamos passar momentos mais exigentes e precisamos estar unidos para que possamos crescer no desporto e na sociedade. Grande abraço, professor Paulo Fidalgo, mesmo que à distância, Porto e Marítimo, boa tarde, este foi o seu Marítimo na TSF.